Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui, né, para falar com vocês agora sobre o calendário da semana, né, as notícias, os dados econômicos e sobre uma operação aqui eu quero mostrar para vocês como que eu consegui lucrar mesmo numa operação que deu errado no Forex, beleza? Então, muita coisa interessante para a gente falar aí do ponto de vista da análise fundamentalista, né, aqui dos dados, e também quero dar os detalhes para vocês aí dessa operação, né, como eu venho explicando para vocês. O meu operacional é um operacional baseado na análise fundamentalista e operações estruturadas, né? Então, para quem quiser aprender mais, para quem quiser saber mais, tá o link aí na descrição, né, da mentoria de análise fundamentalista e operações estruturadas para você entender melhor como que a gente trabalha aí. Então, vou passar aqui para vocês o calendário da semana, o que vocês têm que estar com atenção, né, o que vocês têm que ver. E mais pra frente eu quero falar para vocês aí dessa operação que eu fiz lá na semana passada, né? Então tem muitos dados aí. Para quem viu meu último vídeo, eu fiz também um resumo aí do calendário da semana e mostrei qual que era a operação que eu ia fazer, né, pessoal? Então eu vou passar logo para essa parte para a gente já ter uma ideia aqui por que o calendário vai ser importante essa semana também, certo? Então eu havia mostrado aqui para vocês que eu estaria operando aqui uma operação estruturada no Euro-USD, né, me baseando analisando, imaginando a volatilidade aqui nesse par de acordo com os dados ali que a gente estava esperando. Então, se o Euro-USD disparasse, eu estaria lucrando, né? E se ele caísse, eu também iria lucrar, porque isso aqui é possível com uma operação estruturada, beleza? Então aqui foi feita essa operação estruturada. Eu fiz lá de acordo com eu tinha mostrado para vocês no calendário, beleza? Então vamos ver o que aconteceu aqui na semana, né, com a divulgação dos dados. Então, como vocês podem ver, né, a gente estava montando a operação mais ou menos aqui nessa região. E aí, conforme já era imaginado que ia haver volatilidade, né, que o par ia para um lado ou outro, eu fiz a operação imaginando que o Euro-USD iria subir, certo, pessoal? Que ele ia retornar aqui. E aí aconteceu o contrário, ele despencou, né? Ele caiu lá para o 1.082, né? 1.081 mais ou menos. Então, nessa hora aqui, eu fechei a minha operação no lucro, porque como vocês podem ver, né? Se ele explodisse, eu iria lucrar, e se ele despencasse lá para o 0.87, se não me engano, né? Se ele despencasse para o 0.87, eu também estaria na minha zona de lucro. Então, essa operação aqui, mesmo errando a direção, né, eu consegui lucrar nela. Outra operação que eu fiz foi com a mesma ideia aqui no áudio USD, o mesmo tipo de estrutura, só que aqui ele disparou, né, pessoal? E aqui eu também consegui um lucro bastante interessante, porque ele também disparou. Então, por isso que é importante a gente conhecer a análise fundamentalista, conhecer os dados econômicos, as notícias, né, para saber o momento ideal que a gente vai ter volatilidade ou não, né? Em alguns momentos a gente opera alta volatilidade, outros momentos a gente opera baixa volatilidade. E aí não importa se o gráfico vai subir ou descer para a gente, que nesse operacional aqui você consegue lucrar nos dois sentidos, beleza? Então vamos ver como é que vai ser essa semana aí, o que a gente tem de oportunidade para poder aproveitar no Forex. Vamos lá. Então, no domingo aqui nós temos bastantes dados na Nova Zelândia, né? Na Austrália também. Mas os dados que vão ser importantes aqui para a gente olhar mesmo vai ser aqui os dados de venda no varejo, né? Então, e a inflação MI aqui também. É interessante para a gente ver, mas aqui um pouco mais parado, né? Na segunda-feira nós vamos ter aqui alguns discursos interessantes, mas nessa madrugada a gente já vai ver aqui, ó, dados de inflação da Suíça. Para quem opera o CHF, vou até deixar uma dica para vocês aí. O CHF está muito valorizado, então ele vai estar bem sensível a esses dados aí, pessoal. Então, ficar de olho para quem opera aí o franco suíço, nesses dados aí de inflação que vai sair na madrugada, beleza? Nós vamos ter aí também alguns dados de pedidos de bens duráveis, né? Mas aí a semana vai começar mesmo a partir da noite de segunda-feira até o fim da semana. Aí nós vamos ter muitos dados, muita coisa acontecendo, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Já começa com PMI na Austrália, dados de inflação no Japão, né? Dados de PMI também no Japão e na China. Então tudo isso aqui vai ser importante. Para quem faz a mentoria lá já sabe onde que vai influenciar, né? E também eu tenho um vídeo aqui no canal explicando a importância do PMI e do IPC, né, pessoal? Então tem aqui esses dois dados aqui para quem opera essas moedas,
muito interessante para a gente acompanhar. Já na madrugada de segunda para terça já tem decisão da taxa de juros lá da política monetária na Austrália, dado muito importante, vai movimentar bastante aí quem opera no AUD, certo? Então ficar de olho nisso aí. Durante a manhã a gente já vai ter aí PMI na Europa, PMI no Reino Unido, dados importantes a gente tem que acompanhar, né? PMI nos Estados Unidos, o dólar que vem sofrendo muita pressão aí, então isso aqui, o mercado vai estar bastante de olho nisso aqui, dados interessantes para a gente acompanhar, então já muito movimentado até na própria terça-feira, né? Ofertas de empregos JOLTS também, o dado vai estar bastante voltado os olhos aqui para esse dado, então ficar de olho, que isso aqui vai gerar muita volatilidade. E PIB na Austrália, certo? Então aqui a gente fecha a nossa terça-feira com PIB na Austrália. Quarta-feira, dia importantíssimo também, mais PMI na zona do euro, lá no Reino Unido, né? Então dados importantes também que a gente tem que estar acompanhando. E nós vamos ter aqui variação de empregos ADP, né? Dados lá dos empregos privados nos Estados Unidos, dado importante que vai movimentar o mercado também. Então tem que ficar de olho nesses dados aqui, pessoal. Vai ser um dado importante. Custo da mão de obra aqui, ó, tá com 2 estrelas, mas é interessante acompanhar sim, é importante acompanhar. PMI lá no Canadá e decisão da taxa de juros no Canadá. Então, para quem opera CAD, quarta-feira aí vai ser um dia de bastante volatilidade, bastante movimento lá no Canadá, beleza? Ficar de olho nisso aqui, além do PMI também lá no Canadá. E aí nós vamos fechar o dia aqui com alguns dados mais leves, né? Mas aí, conforme eu falei para vocês também, ó, GDP Now, ficar de olho que esse dado aqui tem ganhado importância ultimamente, tem muita gente no mercado observando esse dado, então é importante analisar ele também, certo? Então vamos para quinta-feira, dia, se você está achando que tem muitos dados importantes, então quinta e sexta vão ser os principais. Nós vamos ter aí bastante coisa acontecendo na quinta e na sexta, né? Taxa de desemprego lá no CHF, isso aqui, ó, pessoal, tá com 1 estrela, mas é muito importante. Se for, vai ser bastante sensível aqui a reação do franco suíço a esses dados. Então, ficar de olho nesses dados aí que são importantes, certo, pessoal? Quinta-feira nós vamos também ter dado do PIB lá na zona do euro, né? Então, importante acompanhar aí o que está acontecendo com o PIB na zona do euro, além dos dados de emprego aqui que também são muito importantes. O euro que também sofreu, como eu mostrei para vocês aqui, ó, na última semana, o euro sofreu bastante, tem se recuperado, mas teve uma queda muito grande aí com os dados da última semana. Então, a gente tem que ficar de olho no euro, certo? Nós vamos ter aqui também os dados de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, dados importantes que todo mundo acompanha, que é interessante para a gente saber como é que está a saúde da economia americana, beleza? E aí, GDP Now também, mais uma atualização que é interessante acompanhar esse dado aqui, mais alguns discursos também importantes, mas aí nós vamos chegar ainda também aos dados do emprego aqui, né, dos salários lá no Japão e do PIB também lá no Japão. Então todos esses dados aqui, para quem opera o JPY, vão ser importantes porque é aonde o Banco Central japonês está mais focando, né, que é na questão dos salários lá dos trabalhadores. Então, ficar de olho nisso aqui porque vai ser importantíssimo. E sexta-feira, como vocês já devem estar imaginando, além do IPC aqui na Alemanha, que é interessante acompanhar, nós vamos ter o principal, que são os dados lá do payroll americano, né? Então, o pessoal lá vai estar todo mundo de olho aqui nos dados de payroll, né, de taxa de desemprego lá nos Estados Unidos, né? Além das expectativas aqui de inflação de 1 ano, 5 anos, então tudo isso aqui vai ser muito importante, a gente vai ter muita volatilidade nessa semana, lembrando que além de tudo é a semana anterior à decisão da política econômica americana, então pode ter certeza que vai ter muita volatilidade, muita movimentação. E aí como que a gente vai operar? Vamos operar naquela mesma estratégia que eu tenho mostrado para vocês ultimamente, que eu fiz no último payroll, né? E que eu fiz também na última semana, que é essa que eu mostrei para vocês aqui. Vamos operar a volatilidade do mercado, ou seja, se o mercado disparar, a gente lucra, se ele despencar, a gente lucra também. O único momento que a gente não vai conseguir o nosso lucro máximo aqui é se ele ficar parado andando de lado, o que é improvável com um calendário tão pesado como isso, certo? Então, fica aí o que eu vou fazer, mostrando o que eu vou fazer para vocês, né? Vou fazer uma operação estruturada aí no
Euro USD e provavelmente no áudio USD também, certo, pessoal? Então, por esse vídeo aqui é só isso mesmo. Para quem quiser saber mais, para quem quiser entender o meu operacional, né, quiser saber de análise fundamentalista e de operações estruturadas, o link está aí na descrição. Espero que vocês tenham entendido tudo, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Até o próximo vídeo e boas operações para todos.